Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje, para uma noite muito especial, uma noite de preces e irradiações, nós vamos ler um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nos caiu o capítulo 12, que tem como título Amem os seus inimigos. Então nós vamos ler aqui o item 1, 2 e 3. E depois nós vamos reflexionar sobre o que nos cai aqui na noite de hoje. Pagar o mal com o bem. Jesus disse para aqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito, amem o próximo e odeiem os inimigos. Porém eu digo a vocês, amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam. Orem por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai, que está nos céus, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amarem apenas os que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que estarão fazendo mais que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Porém, eu digo a vocês que, se não aplicarem uma justiça maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5 a 20 e 43 a 47. Se saudarem apenas os parentes e amigos, que recompensa terão? As pessoas de má vida também não fazem o mesmo? E se fizerem o bem apenas para aqueles que fazem o bem a vocês, que recompensa terão? E se emprestarem somente para aqueles que podem lhes retribuir, que recompensa terão? As pessoas de má vida também não se ajudam umas às outras para receberem a mesma vantagem? Quanto a vocês, amem os inimigos, façam o bem a todos, emprestem sem nada a esperar em troca, e suas recompensas serão bem maiores. Serão os filhos do Altíssimo, pois ele é bom para os ingratos e também para os maus. Sejam, pois, misericordiosos, assim como seu Pai o é. Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Se a caridade tem como princípio amar o próximo, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. A virtude de amar os inimigos é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. A palavra amar, utilizada por Jesus neste ensinamento, pode causar algum equívoco quanto à sua interpretação, pois ele não quis dizer que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura que temos por um amigo. A ternura requer confiança, e não podemos depositar confiança em uma pessoa sabendo que ela nos quer mal. Não podemos ter por ela a mesma demonstração de amizade, sabendo que ela pode abusar dessa amizade. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver a mesma simpatia que existe entre aqueles que possuem as mesmas ideias. Quando encontramos um inimigo, não podemos sentir por ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Esse sentimento de amor e aversão resulta de uma das leis da física, a lei da assimilação e da repulsão dos fluidos. A corrente fluídica, emitida pelo mau pensamento, traz consigo uma influência muito ruim. Já o bom pensamento nos envolve agradavelmente. Por isso a diferença das sensações que experimentamos quando nos aproximamos de um amigo ou de um inimigo. Portanto, amar os inimigos não pode significar que não se deva fazer nenhuma distinção entre amigos e inimigos.
Este ensinamento nos parece difícil e até mesmo impossível de ser praticado, porque entendemos erradamente que ele manda dar aos amigos e aos inimigos o mesmo lugar no coração. Devido à pobreza das línguas humanas, somos obrigados a usar a palavra amar para expressar diversas formas de sentimentos. Assim, precisamos completar seu significado, explicando que amar os inimigos é ter para com eles um sentimento desprovido de animosidade. Amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não seja natural, já que o encontro com o inimigo faz bater nosso coração de uma maneira diferente da que quando encontramos um amigo. Amar os inimigos, segundo esse ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar o mal que eles nos fazem sem impor condições e sem ter segundas intenções. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, em vez de ficarmos tristes. É socorrê-los em caso de necessidade. É, enfim, pagar-lhe todo o mal com um bem, sem intenção de humilhá-los. Quem fizer isso estará seguindo o mandamento: amem os seus inimigos. O texto desse capítulo 12, ele é muito lindo e muito amplo, né, meus irmãos? Porque são muitos ensinamentos aqui no nosso Evangelho. Porque, como diz, a virtude de amar os inimigos é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Quando nós vamos lidar nos nossos dias, ao cruzarmos com aqueles irmãos, com aqueles espíritos reencarnados que ainda não são das nossas afeições íntimas, que nos são antipáticos e que são comuns nos nossos dias, nós muitas vezes não sabemos lidar com essas situações, porque somos espíritos aqui reencarnados num plano de provas e expiações. E muitas vezes nos deixamos levar pelas nossas vibrações ainda inferiores, e que novamente são comuns a todos nós aqui reencarnados. Esquecemos o quão é importante essa jornada evolutiva, o quão é importante nós lidarmos justamente também com esses irmãos que não comungam das nossas ideias, que não simpatizam conosco, que não fazem parte dos nossos dias, que não são nossos amigos. Porque conquistamos a ambos durante milênios da nossa trajetória. Durante séculos estamos conquistando amigos e inimigos. Lidar com os amigos, receber a atenção, receber o carinho, receber o perdão daqueles que gostam de estar conosco, a qual nós temos uma reciprocidade de sentimentos e de pensamentos, de vibrações que são transmitidas com positividade. É muito mais fácil. Lidar com aqueles espíritos que nos identificam algozes do passado, aqueles que muitas vezes nós os desviamos da caminhada evolutiva, a qual muitas vezes, meus amados, nós fomos responsáveis por tantos equívocos nossos e desses irmãos. E esses queridos irmãos, filhos do mesmo Pai, que estão numa jornada evolutiva como nós estamos, muitas vezes se aproximam porque ainda não perceberam o quão é importante o perdão nessas situações. Nós, espíritas, que temos o Consolador, que além de consolar as nossas dores, nos ensina a reconhecer nesses irmãos a gratidão do Pai, nos colocando à prova diante de provas e de expiações. Porque somente assim nós vamos dar um passo a mais
na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa prosperidade espiritual. Nós não lembramos, mas talvez nos comprometemos em cruzar justamente com tantos irmãos aqui no nosso plano terreno. Não podemos esquecer também de muitos irmãos desencarnados que muitas vezes se aproximam e, através dos nossos pensamentos, ainda também inferiores, nos cobram alguns equívocos a qual nós nos comprometemos também no passado. E aí, quando nós nos deparamos com algumas dificuldades, com algumas dores, recorremos ao Cristo, recorremos ao nosso Evangelho, recorremos à doutrina espírita para superarmos essas adversidades e essas dificuldades. Lidar com as situações favoráveis do nosso plano terreno, lidar com esses irmãos que são para nós amigos, que são para nós irmãos, que se aproximam através da nossa sintonia vibratória, sempre será mais fácil. Mas o aprendizado, os desafios, o comprometimento que nós tivemos antes de reencarnar com esses irmãos, que chamamos aqui de inimigos, a qual nós podemos também chamar de queridos irmãos que ainda não estão do nosso lado, para nós é o maior aprendizado que nós temos aqui enquanto reencarnados nesse plano terreno. Porque o texto, meus irmãos, fala em amar. Nós não vamos conseguir ainda compreender a jornada de cada um desses irmãos, porque eles não nos tratam bem, porque eles ainda nos desafiam nos pensamentos, na palavra, nos sentimentos. Eles ainda nos colocam à prova e nos mostram o quão inferiores ainda nós somos, porque nós podemos cair nessas vibrações ainda com muita facilidade, nos envolver ainda nesses pensamentos negativos, porque nós ainda não conquistamos a nós mesmos nessa prosperidade evolutiva. Por isso estamos aqui juntos hoje, comungando dessas ideias. Por isso estamos juntos aqui tentando aprender o que o Cristo nos ensina, o que o Cristo nos mostra, que estamos todos nós na mesma direção, na mesma caminhada, algumas vezes divergindo ainda em ideias, mas os nossos objetivos é buscarmos a nossa felicidade. Como disse o Cristo a Simão Pedro, num diálogo que eu trouxe aqui para nós, para colaborar nessas nossas reflexões de hoje. Porque Simão pergunta ao Cristo: Mestre, convidaste a amar os inimigos. No entanto, como fazê-lo? Se alguém nos atinge, como se manter pacífico? Se me ofende, como não me defender? E Jesus disse: continua amando e nunca revidas o mau conceito por agressividade. E se ele nos bater, mestre? Pergunta Pedro. E Jesus diz-lhe: oferece-lhe a outra face. Pedro, lembra que o inimigo e agressor é sempre o infeliz, nunca a vítima. Supliquemos ao Pai que nos livre do mal, todavia não temamos os maus. O nosso amor precisa acalmá-los, pois senão a culpa não será deles. Aquele que conduz a claridade deve vencer a treva exterior e não se encharcar de sombras. O coração puro e a mente calma não receiam nunca. A quem muito é dado, muito será cobrado, né, meus irmãos? Então Jesus disse: aquele que conduz a claridade deve vencer a treva exterior e não se encharcar de sombras. Muito cuidado nós devemos ter com os nossos pensamentos. Muito cuidado nós devemos ter ao cruzarmos com esses irmãos que nos desafiam, que nos colocam a justiça do passado frente a frente. Somos cobradores uns dos outros, meus amados. Muitas vezes nós nos esquecemos da nossa jornada, da nossa caminhada evolutiva. Muitas vezes, graças à bondade e à misericórdia do Pai, nós esquecemos que lá atrás, quem sabe, nós fomos aqueles
que julgamos a esses irmãos, que os cobramos, que os executamos, que muitas vezes os acusamos de inverdades, os desviamos da caminhada evolutiva. E hoje eles se aproximam pela lei de causa e efeito. Estamos todos juntos aqui para aprendermos uns com os outros. Os nossos equívocos, as nossas injustiças, as nossas inverdades, muitas vezes são colocadas aqui nesse debate, nessa conversa, nesse diálogo que temos juntos com esses irmãos, através das vibrações, através dos fluidos. Não precisamos de palavras, porque ao se aproximarem, encarnados ou desencarnados, eles se mostram diante de nós e nos identificam através desse passado. Então é grandiosa para nós essas oportunidades, são grandiosas esse presente do Pai para todos nós. E isso a doutrina espírita nos mostra com muita claridade. E isso, as obras básicas, nos trazem respostas grandiosas para esses embates. Jesus nos disse muito claro que o amar a esses irmãos é confiar no Cristo, é confiar na sua palavra, é confiar que todos nós somos irmãos filhos do mesmo Pai e que precisamos perdoar a esses irmãos, que precisamos compreender a sua jornada evolutiva, precisamos entender os seus desafios, muitas vezes dolorosos, sacrificantes, em que eles se comprometeram também em aprender, mas às vezes se perdem nas injustiças criadas por alguns irmãos, nas dificuldades criadas pelo ambiente do nosso plano terreno, pelos medos que todos nós trazemos dentro de nós mesmos. E aí, meus irmãos, nos recolocar nesse caminho do bem, nos recolocar nessa vontade incessante que nós temos de nos melhorar, muitas vezes não é tão fácil. E como Jesus disse a Pedro, aquele que já traz dentro de si a verdade, aquele que já traz dentro de si o esclarecimento, precisa lembrar que o infeliz é quem cobra. O infeliz é quem julga. O infeliz é aquele que não ama. Aquele que emite pensamentos e vibrações negativas. Aquele que ainda está preso ao emaranhado das dificuldades inferiores. Então, meus irmãos, nos resta refletir, nos resta confiar, nos resta orar por esses irmãos e seguirmos adiante firmes no nosso propósito, que é o nosso crescimento espiritual, que é a confiança que o Pai nos dá de mais uma jornada, de mais uma oportunidade aqui enquanto encarnados nesse plano terreno. Estamos juntos, caminhando e olhando para frente. Tudo que aconteceu no nosso passado nos serve de lições. Aprendizado valioso para todos nós. Aprendizado significativo para os nossos espíritos, que vai refletir o nosso futuro, nas nossas próximas jornadas, se assim o Pai quiser. Decisões que nós tomamos hoje, o perdão emitido ao nosso irmão, vibrações colocadas com amor, com dedicação a esses irmãos, pensamentos direcionados a esses queridos irmãos, fazem com que reflitam no nosso próprio espírito. Por isso se faz necessário o nosso autoconhecimento, o conhecimento da nossa jornada, o conhecimento do nosso próprio espírito, dos nossos sentimentos, na reconstrução dos nossos pensamentos,
porque nos dão e sustentam a nossa alma no futuro. Porque como eu vou compreender a jornada desses irmãos, a jornada desses desafios, se eu não compreendo a mim mesmo, meus amados? Por isso o convite do Cristo, por isso o convite da Boa Nova, e de tantos espíritos dedicados a todos nós reencarnados aqui no nosso plano terreno. Aproveitemos as nossas oportunidades, aproveitemos a nossa reencarnação, aproveitemos a doutrina espírita, o Consolador. Muito obrigado, meus irmãos, por essas lições de hoje. Muito obrigado por esse capítulo lindíssimo. E agora nós vamos dar sequência às vibrações na noite de hoje. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibração em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho de nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sobre a luz da verdade do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos os teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita sempre a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, por esse trabalho de hoje. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site